Você se lembra dos choros dos personagens de Chaves? Você sabia que tem episódios que os personagens imitam o choro dos outros? No vídeo de hoje eu vou trazer aqui os personagens de Chaves usando choros de outros, para continuar aquela série que eu já fiz sobre figurinos e bordões que os personagens de Chaves usaram um dos outros. Então roda a vinheta. Roberto Gomes Bolanhos gostava de fazer essa troca de papéis durante o seriado para ficar engraçado, para a comédia funcionar ainda melhor. E um dos primeiros episódios que eu me recordo da turma do Chaves imitando o choro de outro personagem acontece na escolinha do professor Girafales, em um episódio em que o professor Girafales está tentando fazer as crianças jurarem por um livro. Ele está pedindo para todos darem os seus exames. E aí eles falam que não querem devolver os exames porque ainda não terminaram. E aí fica naquela cena super engraçada. Vocês tiveram 1 hora para terminar. Sim! Não! Chaves quer! E aí no final da cena a gente tem o professor Girafales falando uma coisa que as crianças não gostam. Não me recordo. E aí as crianças resolvem todo mundo levantar a cadeira e chorar igual a Chiquinha. Ué, 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 ué. Esse é o único episódio de Chaves que o choro da Chiquinha é copiado por outros personagens. Porém, a gente também tem o personagem Kiko, de Carlos Villagrán, ou seria Frederico, que também teve seu choro copiado por 2 personagens. A primeira vez aconteceu no episódio O Álbum de Figurinhas. O Chaves está colecionando figurinhas e o seu Madruga prometeu a ele que vai ajudar ele a conseguir essas figurinhas se ele tiver dinheiro. Essas figurinhas valem uma boa grana. Só que aí o Chaves fecha um outro acordo com o seu Barriga sem o seu Madruga saber, e quando o seu Madruga pede as figurinhas, o Chaves não pede ele dar um pouco do dinheiro, o Chaves não quer dar. E aí a gente tem uma cena super engraçada do seu Madruga chorando na parede. Ele vai até a parede igual que costuma ir e vai e faz o seu choro. E aí ele chora falando: eu só queria essas figurinhas, Chaves. É uma cena super engraçada. Porém a gente tem uma outra cena com a dona Florinda, a mãe do Kiko, que ela também já foi até aquela parede para chorar. Quando uma coisa está errado, a dona Florinda vai até a parede e faz seu drama, aquele seu choro que todo mundo conhece. Aquele choro bem dramático da dona Florinda. E aí ela acaba imitando o choro do Carlos Villagrán. Ela vai até a parede e chora da mesma maneira como ele faz. Porém, nós temos uma outra curiosidade. Existem 2 episódios desses. A primeira vez, ela chora com o seu choro normal. A segunda vez que isso acontece, ela chora exatamente igualzinho ao Kiko. Ela chora... Inclusive, falando em choro, esse vídeo aqui vai ter que ter um adicional, já que eu não consegui encontrar todas as cenas que eu queria. Então vou adicionar os choros mais engraçados dos personagens de Chaves. Você sabia que antes do Chaves chorar pi 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 pi, ele chegou a ter um outro choro lá em 73? No episódio Quem Canta Seus Males Espanca de 73, o Chaves chora completamente diferente do que nós estamos acostumados. O seu Madruga bate nele e ele chora fazendo um baita de um escândalo, já que ele chora de forma bem barulhenta, tipo, como se fosse a ambulância besta. E aí ele chora bem mais dramático do que nós estamos acostumados. Você sabia que o professor Girafales rapidamente tem um tipo de choro? Não é exatamente um choro, mas o professor Girafales tem um pouquinho de um drama quando ele se machuca, que ele faz fica parecendo Papai Noel, mas ele tem um pouquinho daquele seu choro ali. Não é bem um choro, é mais um escândalo que ele faz, e um escândalo, um drama quando ele se machuca. Que ele não gosta. E a gente também tem o choro do seu Madruga, que é um dos choros mais engraçados do seriado Chaves inteiro, já que ele faz aquele seu choro que ele tampa o olho e quando ele se machuca, quando ele fica triste, quando acontece alguma coisa bem ruim com ele, ele vai lá e solta aquele choro clássico. Além do choro do Kiko, nós também temos o choro da Chiquinha e nós também temos o choro do Nhonho. Se você não se lembra como é o choro do Nhonho, eu vou te relembrar hoje. O Nhonho aparece em vários episódios da Escolinha dos Professores Girafales. A primeira vez que ele apareceu foi no episódio O Festival da Burrice de 74. Inclusive, esse foi o episódio de Chaves que teve mais personagens novos, já que só nesse episódio nós tivemos a primeira aparição do Nhonho, da Pops, do Godines, da Malixa, da Patty e da Pops.
Não, Bob eu já falei, né? Mas tem vários. E da Elizabeth também. Todos esses personagens de uma vez só aparecem pela primeira vez no episódio O Festival da Burrice. E eles têm o clássico choro do Nhonho, que é quando ele se machuca, ou que é quando ele fica triste. Que o Nhonho fala, papai, papai. Esse choro do Nhonho, pra mim, é um dos mais engraçados que a gente tem em Chaves, já que eles conseguiram fazer ficar realmente muito bom. Inclusive, os choros dos personagens, o Nhonho, eu acho que é um dos principais personagens que eles conseguiram fazer com que o choro ficasse idêntico às características que ele tem, já que ele é um personagem extremamente dramático quando ele quer. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, se inscrevido no canal se você ainda não é inscrito, que o vídeo de hoje tenha feito você já curtir, compartilhar com todas as pessoas que você conhece. Você sai desse vídeo aqui, você não precisa deixar de assistir o canal. Aproveita e já maratona aí, tem 2 vídeos aqui na tela para você continuar assistindo. E não se esquece, se você quiser dar a sua sugestão, pode deixar aqui nos comentários. E comenta também se você gostou desse tema, se você quer que eu faça outras partes. Vou ficando por aqui, galera, não consegui encontrar a pesquisa inteira, me desculpem, mas eu trouxe o que eu consegui. Vou ficando por aqui, até a próxima. Fala galera, tá começando por aqui mais um Planeta de Espírito com muita alegria. E por acaso você sabe o que é quebrar a quarta parede? Pois eu vou te explicar o que significa esse termo para você poder entender o título do vídeo de hoje. Quebrar a quarta parede significa quando um personagem de uma série ou de um desenho quebra os vidros da televisão, entre aspas, e conversa com o público. É quando no meio de do nadão ali, ele simplesmente conversa com você na intenção de fazer uma piada. Então hoje eu vou falar pra você, no vídeo de hoje, as melhores quebras de quarta parede de Chaves, que é quando um personagem sai do roteiro do público, do seriado, e fala com você, fala com o público de maneira instantânea. Então se você não quer perder o vídeo de hoje, que vai ser muito legal, não se esqueça de curtir o vídeo de hoje, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, porque o vídeo de hoje é diferenciado, né? Por isso você não esperava. E por favor, deixe seu like aqui embaixo, compartilhe com todas as pessoas que você conhece. E galera, vamos começar por aqui com uma das primeiras quebras de quarta parede que eu me lembro, que mais uma vez explicando pra você que ainda não entendeu, que é quando o personagem fala com o público. Por exemplo, eu tô aqui, gravando uma série. Opa, que foi? E não percam nesse próximo episódio, quando fala com o público. Isso acontece diversas vezes em uma série. É normal acontecer isso quando produzem alguma coisa pra causar um certo humor, fazer o público ficar ainda mais interessado em ver. Como por exemplo em Chaves. Um dos primeiros momentos que eu me lembro de quando isso acontece em Chaves é no episódio em que o Chaves, quando vai se despedir do público, em um episódio que possui mais de uma parte, fala: a gente se vê nessa mesma hora, nessa mesma semana, nesse mesmo canal. Nós nos vemos amanhã de novo, neste mesmo canal e na mesma hora. Mas agora eu tenho que sair daqui, eu vou pra Acapulco. Momentos que o pessoal do Chaves quebra a quarta parede, quebra a parede da televisão e conversa com o seu público. Que é isso que significa essa frase aí. Vai aparecer na tela aí pra vocês, tá? O que significa essa frase? Pesquisa no Google que vai aparecer. Então é o seguinte, eu já expliquei esse termo pra você entender o título do vídeo várias vezes, né? Porque o título do vídeo é muito esquisito, eu sei. Mas eu tava explicando logo no começo do vídeo, já expliquei. O segundo momento que eu me lembro de quando os personagens fala com o público ao invés de ele seguir fazendo sua série ali, deixa de ser um personagem, conversa com o público normalmente, é no episódio de Acapulco, quando vai pra parte 1, da parte 2. Quando vai pra parte 2, da parte 3, pra parte 3 do episódio, que é quando sua barriga fala: se quer saber o que vai acontecer, não perca o próximo programa. E é muito engraçado isso, né? Porque do nada ele fala com o público: se quer saber o que vai acontecer, não perca o próximo programa. Ele conversa com a gente, tá falando com a gente, literalmente. Quebrou a parede. Sabe quando nós era pequeno que nós pensava que dava pra entrar na TV? Mais ou menos isso. A gente queria quebrar a parede ali e falar com o personagem. E o personagem que faz isso com a gente agora. Eu pelo menos pensava que dava pra entrar na TV. Assim, ó, invadiram assim. Tipo, invadir aqui, ó. Vamos lá, galera. Vamos continuar por aqui com mais um momento que eu amo demais. Eu vou marcar por aqui com os momentos que vai ter. E a Chiquinha mesmo já fez isso. Em um episódio, a Chiquinha despediu do público falando: se querem saber o que vai acontecer, não percam o próximo episódio, hein? Eu acho ainda mais engraçado a Chiquinha falando isso. A Chiquinha, lá na voz da Chiquinhazinha lá, falando: se querem saber o que vai acontecer, não perca o próximo episódio. Eu achei ainda mais legal isso daí. Essa parte que eles fazem: não perca o próximo programa. Isso é usado de quebrar a quarta parede, essa expressão, justamente, né, pra dar uma impactada no roteiro, né, da série ou desenho que você está assistindo. Muitos desenhos fazem isso, inclusive muitas novelas fazem isso.
Não, novelas é raro, mas filmes de desenho. Séries, filmes de desenho é normal eles querem fazendo isso pra aumentar a audiência, pra aumentar lucro, tudo isso aí que é empresarial. Agora vamos pra mais um momento que o personagem quebra a parede, que é quando o Kiko tá vendo o Chaves brincar de carrinho lá no episódio. E aí o Kiko pega sua bola quadrada lá, não é quadrada, é redonda mesmo. E aí ele pega pra brincar. Quando ele tá brincando ali, tá brincando normal, do nada ele conversa com o público mais uma vez. Que é quando ele literalmente fala, vem até o público e fala: algum dia, quando eu ganhar minha bola quadrada, vocês vão ver. Ele olha pra câmera. Todos os personagens, quando fazem isso, olham pra câmera pra demonstrar que eles estão falando com quem está assistindo. Então isso é muito legal também, esse momento do Kiko falando: quando eu ganhar minha bola quadrada, vocês vão ver. Chachando lá, ó, mostrando quem é, mostrando que veio pra levar. Vamos lá. Outro momento que eu gosto muito dos personagens que vêm na quarta parede é quando o Seu Madruga, episódio, as pessoas boas devem amar seus inimigos. O Seu Madruga diz o seguinte momento que eu gosto muito dos personagens que vêm na quarta parede é quando o Seu Madruga, episódio, as pessoas boas devem amar seus inimigos. O Seu Madruga diz a seguinte frase: é possível amar os idiotas? Para o público. Ele olha para o público, olha para a câmera e fala: é possível amar os idiotas? Gente do céu, é muito engraçado essa cena. Principalmente porque ele tá olhando pra câmera falando isso. Eu não lembro dessa cena direito, você lembra? Legal, relembrando aqui no canal. Agora vamos pro próximo momento do personagem que vem na quarta parede, que vai ser mais um momento muito legal. Que é quando o Kiko, você consegue se lembrar daquele bordão que o Kiko fala, o que será que ele quis dizer? Só que o que acontece é que ele fala isso pra câmera, num episódio. Quebra a quarta parede e fala com o público. Alguém fala alguma coisa pra ele que ele não gosta lá, que o Kiko nunca entende falando pra ele, sempre fica se perguntando o que a pessoa quis dizer. E aí ele fala pro público: o que será que ele quis dizer? Essas são as melhores quebras de quarta parede que eu já vi na minha vida, gente. Muito engraçado, de verdade. Muito bom. Tem aquelas despedidas assim que eles fazem básicas pro público ficar mais interessado em ver o outro, né? Muito legal. Eles fazem isso pra tentar trazer um pouco de humor, tentar fazer o público se sentir que o público tá dentro da série, que ele faz parte daquilo. Então ficou bem legal como fizeram em Chaves, né? Agora, se você gostou do vídeo de hoje, eu peço que você curta ele se você ainda não curtiu. Eu peço que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque se você não for inscrito ainda, meu Deus do céu, hein? Olha, tanto vídeo que já saiu aqui no canal, uns 80 já. A gente tá começando a 80 agora. Muito obrigado por acompanhar o vídeo de hoje até o final. E se você pensa que o vídeo vai terminar sem novidade, você tá muito enganado. Em breve eu vou lançar um vídeo de Chapolin. Só que o que acontece é que a vinheta de Chapolin tá vindo aí. Espero que vocês gostem. Eu vou dar uma aprimorada. Então muito obrigado por acompanhar no vídeo de hoje até o final, até porque teve surpresa pra você que vai vir uma nova vinheta de Chapolin, assim como veio uma nova de Chaves. Então muito obrigado, galera, por acompanhar o vídeo de hoje até o final. Se inscreve, curte, compartilha, ativa o sininho de notificações. Claro, não se esquece sempre de assistir os vídeos que já são repetidos mesmo, né? Exato, porque senão não vai ficar assistindo só esse, assiste todos. Então vou ficando por aqui, galera. Ó, se querem saber o que vai acontecer no próximo vídeo, não perca nessa segunda-feira, nessa mesma hora, nesse vídeo. Você acredita que é possível prever o futuro? Você acredita que é possível as pessoas saberem o que vai acontecer? No vídeo de hoje eu vou te trazer aqui algumas previsões que o seriado Chaves fez ao decorrer do seriado. Inclusive não só o seriado Chaves, mas o programa Chespirito em si. Então, roda a vinheta. Bem pessoal, vou te trazer aqui alguns episódios em que Chaves previu o futuro. E eu vou começar com um episódio da Escolinha do Professor Girafales, Santa Ignorância. Neste episódio, Chaves e o Professor Girafales estão tendo um diálogo conversando sobre ele não conseguir responder as coisas da escola porque ele não tem tempo para tomar café e por isso não consegue se concentrar. E aí, o Professor Girafales fala que na idade de ele fala que Inácio da Silva, na idade dele, era o primeiro da classe. E aí o Chaves responde: e na sua idade ele já era presidente. Inácio da Silva, nessa frase do seriado, podem ser duas pessoas. A primeira pode ser José Inácio da Silva, que foi um político e militar brasileiro que lutou nas províncias do regime militar. E também pode ser Lula Inácio da Silva, que atualmente é presidente do Brasil. Também já foi eleito em 2006, superando Geraldo Alckmin, e em 2002. Participou das campanhas de 94 e 98, perdendo as duas.
e é a terceira vez em que ele é eleito. Essas são as duas possibilidades de pessoas que poderiam estar sendo faladas ali. Chaves estaria prevendo ali um futuro presidente no Brasil. Só para lembrar que esse episódio é mais ou menos ali de 75, 76, então faz todo sentido falar que é meio que uma previsão. Agora eu vou falar sobre o segundo de hoje, porque já não é no seriado Chaves. É mais para um outro programa Chespirito. Você se lembra do Botijão e da Chimoltúfria? Para quem não lembra deles direito, eu já falei sobre eles aqui no canal, em um vídeo falando sobre os 20 melhores personagens de Chaves, em que eu detalhei absolutamente a maioria dos personagens que foram criados pelo Bolanho. Esse vídeo ficou demais. E agora, falando sobre esse episódio, a Chimoltúfria está muito doente. Para quem não se lembra, esse seriado se passa em um hotel. E nesse episódio, a Chimoltúfria está muito doente e não consegue sair da cama. E aí acontece de eles chamarem o médico. Quando eles chamam o médico fala que todos no hotel vão precisar ficar 40 dias sem sair de casa. Isso te lembra alguma coisa? É 2020, né? Sim, literalmente uma quarentena. E aí a gente tem uma frase do seriado que fica muito impactante. O médico fala que ele é o único que não precisa ficar 40 dias fora de casa porque usou luvas e máscara. Gente, a coincidência é muito grande. Chaves tem várias características assim incríveis que fazem com que ele fique atual, principalmente essa fase do seriado. Agora eu vou falar sobre uma terceira. No dia 19, se eu estiver errando o dia, peço perdão. No dia 19 de setembro de 1981, os mexicanos passaram por uma situação em que aconteceram terremotos. Esses terremotos derrubaram casas, fizeram as pessoas perderem vidas e fizeram todo mundo da população mexicana sofrer muito. Muito antes desse episódio ir ao ar, o programa Chespirito lançou um sketch em que duas pessoas fazem um banquete com coisas quebradas, fazendo uma referência a terremoto. Inclusive, essa referência a terremoto teve que ser retirada do episódio, por respeito a todas as pessoas que estavam sofrendo ainda, perdendo suas casas, morrendo de fome, e essas coisas todas que o terremoto causou. Então o episódio acabou indo fora ao ar. Chaves era gravado às segundas-feiras, e esse terremoto aconteceu em uma quinta-feira. Foi uma curiosidade. E aí agora falando sobre... Isso aconteceu no dia 23 de setembro de 81. O episódio teve que ser meio que... O episódio foi totalmente cancelado, tá, galera? Agora falando sobre a terceira curiosidade que eu quero falar hoje, eu vou falar sobre o Kiko e sua turma. O Kiko e sua turma tem alguns personagens interessantes, como por exemplo o personagem que é interpretado pelo Ramon Valdez, que é o dono da lojinha, e o Kiko. E existe um episódio em que aparece uma mulher doida naquela loja, mandando o personagem interpretado pelo Ramon Valdez provar que é homem, indo ao cemitério encontrá-la à meia-noite. E aí ele vai. E agora, qual é a grande previsão que meio que foi feita? Bem, galera, o Carlos Villagrán disse que a última cena interpretada pelo Ramon Valdez antes da sua morte foi aparecendo em um cemitério. Fica um pouco misterioso e assustador, mas infelizmente fica essa curiosidade simplesmente inacreditável. Antes de falecer, a última cena de Ramon Valdez foi em um cemitério. Assim, tem coisas que é sinais da vida, não sei. Bom, agora vamos para a última de hoje, porque essa você vai ficar simplesmente impressionado. Você se lembra daquele episódio em que o Seu Madruga organiza com Chaves e a Chiquinha para eles lhe avisarem para alguém que morreu, para o outro que entre e para outra jogar bolo? O que preocupa são as crianças, porque elas são o futuro da pátria. Então, na primeira confusão, eles falam pro Kiko que o Seu Madruga morreu. E aí a dona Florinda começa a falar pro Kiko para ele ignorar, por que ele tá ligando pra essa gentalha. E aí você descobre o verdadeiro motivo por qual ele está triste, que agora ela não vai ter quem bater. E aí o Kiko pede para a dona Florinda começar a beliscar a Chiquinha. Entre 72 e 79, a dona Florinda nunca beliscou a Chiquinha. Porém, como eu já deixei muito claro aqui no canal, entre 80 e 91, Chaves continuou sendo gravado, só que agora não fazendo mais parte do programa Chespirito. Deixou de ser um sketch para virar uma série. O que eu sinceramente acho muito justo. Que você quiser que eu faça um outro vídeo explicando, no meu próprio Instagram mesmo eu posso fazer, porque é muito interessante essa história. Agora vamos lá. Porque em 1991, em um episódio que eu já citei aqui no canal, que é a sexta e última versão do Chaves Não Quer Tomar Banho, inclusive esse foi o último episódio de Chaves gravado na Vila, em 1992, nenhum episódio é gravado na Vila, a dona Florinda belisca a Chiquinha em uma cena em que ela fica brava com ela. Então é uma grande ironia do destino, uma previsão que não é fora do seriado, é uma previsão que acontece dentro do seriado, o que previu uma coisa que ainda iria acontecer no futuro, e é muito interessante ver isso, galera. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esquece de se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito,
curte o vídeo aqui embaixo, compartilha com todas as pessoas que você conhece. E vou ficando por aqui. Até a próxima. Fora do ar desde 2020, será que o Chaves tem alguma chance de voltar para a televisão mundial em 2023? Se prepara, galera, porque no vídeo de hoje nós vamos analisar tudo o que aconteceu depois da saída de Chaves e Chapolin da televisão brasileira e do resto do mundo, e que era exibido em mais de 90 países e que infelizmente por causa da briga entre Televisa e Grupo X-Pirito não puderam mais ser exibidos em canto nenhum. Então eu já vou dizendo para você, eu não descobri absolutamente nada sobre a volta de Chaves em 2023, mas no vídeo de hoje você vai saber tudo o que aconteceu desse tempo que ele ficou fora e a gente vai ver se tem chance dele voltar esse ano. Então roda. Eu fiz umas pesquisas e infelizmente não há nenhuma notícia por enquanto do Chaves voltar em 2023, mas se tiver outra notícia inédita eu aviso pra vocês no decorrer do ano aqui no canal. Eu já vou começar falando que logo de cara, quando o Chaves saiu da televisão em 2020, apareceram diversas notícias tentando justificar essa saída, tentando colocar a culpa em tal pessoa. Culparam a Netflix, o Roberto Gomes Fernandes, a Florinda Mesa e o SBT principalmente. Esses foram os principais culpados que surgiram na web, e inclusive até mesmo teve uma notícia dizendo que os fãs deveriam tirar os DVDs da gaveta, falando que se as pessoas quisessem assistir o Chaves, elas teriam que contar com a ajuda dos DVDs, que contém até mesmo alguns episódios perdidos de Chaves. Eu mesmo tenho aqui na minha casa alguns episódios perdidos de Chaves graças ao DVD, e seria realmente uma boa opção, é claro, se durasse para sempre. Outra notícia que surgiu foi que a Netflix estava realmente negociando com a Televisa e ela era culpada dela sair, mas não é. Depois culparam a Florinda Mesa, sendo que quando a Florinda Mesa ficou sabendo da saída de Chaves, ela ficou super triste e até mesmo disse que nunca pensou que usaria essas palavras, mas fica feliz que Roberto já não está mais nesse mundo para ver o que está acontecendo. Inclusive, depois eu vou falar uma outra notícia que teve dela. Outra atriz que ficou bastante triste com a saída de Chaves foi a Maria Antonieta de Las Neves, a Chiquinha. Ela ficou muito chateada e disse que ficou horrorizada com o que aconteceu, que nunca imaginava que enquanto ela estivesse viva, ela veria Chaves fora da televisão. Ela disse que se eles quiserem vender Chaves para alguma outra emissora, eles têm que conversar com ela, pois os direitos da Chiquinha são dela. E ela disse que tem boas relações com a família de Bolanhos e com o Roberto Gomes Fernandes. Lembrando que isso foi uma entrevista que ela fez na Rede TV em 2020, tá? Não diga! Digo. Que coisa! Galera, 2020. Eu tô contando pra vocês os principais detalhes que aconteceram naquele ano. Porém, também tivemos uma notícia em junho de 2021 que fez com que os fãs voltassem a ter uma expectativa. Mas antes disso, nós também tivemos a confusão porque rolou uma petição para Chaves voltar. Em 2020, os fãs fizeram uma petição para ser assinada. Inclusive, trouxe muita esperança novamente que Chaves voltasse rapidão para a televisão e não precisasse nem de conversa. Eu, inclusive, assinei essa petição, tentei ajudar a galera, mas infelizmente isso não deu certo. Hoje em dia, se você quiser entrar, infelizmente não dá nem para assinar elas, galera. Infelizmente já fechou tudo, não tem como assinar nenhuma outra petição. Só se criarem outras e resolver o assunto. Agora, no sábado, lá no Teleton, você sabia que o Chaves voltou? Isso porque no Teleton 2020 do SBT, o Chaves fez uma participação rápida no Teleton, uma pessoa fantasiada, e aí ajudou eles a arrecadarem os 30 milhões do ano. Pois é, o Chaves fez uma participação rápida. Agora, em 2021, como eu disse lá atrás, tivemos o Roberto Gomes Fernandes, que ele é o presidente do Grupo X-Pirito, inclusive. Ele fez uma entrevista ao jornal mexicano El Universal, dizendo que o Chaves voltaria para a televisão, além de ele ter anunciado uma nova série de Chaves que seria produzida e um novo filme de Chapolin. Inclusive, várias notícias surgiram na web, eu tô falando de várias, dizendo que Chapolin ia virar herói da Marvel, mas isso não é verdade, tá, galera? Isso é uma fake news. Aproveitando para explicar outra fake news que aconteceu foi com a Disney. Pois é, teve confusão de todas as maneiras. A Disney também teria se envolvido, fechado parceria com o Roberto Gomes, com a Televisa, falando que ia produzir uma nova série de Chaves que ia ter 2 temporadas e que ia ser gravada com crianças. Mas é claro que não, né, galera? Isso foi uma fake news que se generalizou bastante na internet. Quase acreditei, mas eu fui atrás, fiz pesquisas. Isso não é verdade, galera. A Disney não tá fazendo absolutamente nenhuma parceria. Isso não faz o menor sentido ser gravado com crianças, até assim, né? Já teve uma versão brasileira de Chaves por aqui, que foi o que o SBT fez, né? Mas assim, não ia rolar de jeito nenhum. A Disney ia fazer alguma coisa de Chaves, principalmente porque eles precisariam dos direitos autorais de Chaves, eles precisariam dos direitos autorais de todos os personagens, da parte da Televisa, da parte do Grupo X-Pirito, cada um tem seu lado da história. Mas outra confusão que aconteceu foi em 2021 ainda.
Isso porque eu não sei se você sabe, mas o desenho animado de Chaves voltou pra televisão. Durante um certo tempo ele voltou a ser exibido no desenho animado. Isso porque, como eu já expliquei pra vocês, o Chaves em desenho, ele não tem absolutamente nada a ver com essa briga. Tanto é que esse desenho não tem a Chiquinha, não tem a mesma confusão, tá? A briga mesmo que tá acontecendo é entre Chaves e Chapolin, entre Televisa e Chespirito. Mas agora também temos um outro probleminha. Até mesmo o Edgar Vivar já comentou sobre isso. E ele falou que o Roberto Gomes Bolanhos avisou sobre um prazo que Chaves teria para sair da televisão. E esse prazo acabaria em 2022. Ou seja, o próprio Roberto Gomes Bolanhos e o Edgar Vivar, depois de terem uma conversa importante, já sabiam que Chaves iria ter essa confusão de direitos autorais em 2022. Porém, eles não imaginavam que acabaria em Chaves e Chapolin deixarem a TV aberta. As pessoas até acreditam que pode voltar em outro streaming, principalmente porque o Chaves foi usado para anunciar um novo streaming de séries e filmes, e uma pessoa usou dos efeitos especiais da tecnologia para recriar o personagem, e muita gente acreditou que Chaves ia voltar para a TV. Principalmente porque quem fez esse comercial foi um mexicano, galera. Ele só tava anunciando um streaming e ele usou, não sei por que ele usou a caracterização do personagem Chaves, tá? Mas deu muita confusão, é outra fake news, infelizmente. Aí não era Chaves voltando pra TV ainda, infelizmente. Nós também tivemos durante muito tempo, entre 2020 e 2021, as negociações entre Televisa e SBT, o SBT tentando negociar com a família de Bolanhos, principalmente, né, tentando conversar com eles, que eles também não sabiam de absolutamente nada. A Florinda mesa mesmo disse, a dona Florinda falou que não gostou, que nem vieram conversar com ela. Teve uma confusão muito grande. Agora vamos lá para finalizar essa retrospectiva de tudo que aconteceu ao redor do tempo que Chaves ficou fora da televisão. As pessoas começaram a acreditar que o Chaves ia pra Globo, que foi outra fake news que aconteceu durante essa época. Inclusive, filme de Chapolin que nem vão fazer, série de Chaves que também não vai ter, já foi confirmado, galera. Nenhuma dessas coisas vai acontecer, tá? Mas afinal de contas, Chaves volta, como é que é? Bem, galera, em 2022, a Florinda Mesa disse que está indignada. Ela reivindicou. Ela não quer mais saber de Chaves estar fora da televisão e ela quer cumprir o que o Bolanhos queria. Não ligue pra ele, tesouro. Não se junte com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha! O desejo de Bolanhos era ver Chaves na televisão e é isso que a Florinda Mesa vai fazer. Ela disse que vai brigar na justiça para que Chaves volte à televisão e em 2023, especificamente nesse ano, galera, ela vai voltar aqui pro Brasil. Pois é, depois de 8 anos da sua última passagem aqui no Brasil, que teve uma boa repercussão, ela vai voltar em 2023. Agora, por causa da vinda dela, você acha que tem mais chances ou menos chances do Chaves voltar pra televisão? Seja sincero comigo, porque foi bastante coisa que aconteceu. Mandaram os fãs ir atrás de DVD, falaram que Chaves ia pra Globo, falaram que Chaves ia pra Netflix, falaram que ia pra Disney. Galera, a Disney não tava nem negociando, tá? Foi uma grande fake news que causou uma grande confusão. O desenho voltou, foi muita coisa. Essa retrospectiva hoje é pra gente analisar se a gente tem que ter esperança ou não que Chaves volte. Porque eu já vou ser bem direto com você. Eu acho que tem chance de o Chaves voltar. Eu vou ser bem sincero de verdade. Pode ser que o Chaves não volte esse ano aqui. Pode ser que por esse ano não volte. Já que não tá tendo negociação nenhuma entre Televisa e SBT, porque seria muito difícil ter uma negociação novamente. A briga entre as duas continua. Roberto Gomes Fernandes prometeu em 2021 que elas voltam, que ele tá tentando conversar. Mas assim, esse ano pode ser que Chaves volte sim, mas eu acredito que pode ser que não seja de forma tão rápida. Essa briga judicial é muito maior do que nós estamos pensando. Ela já se tornou maior do que o conflito entre Chiquinha e Chaves e Kiko e Chaves. Obviamente, esse conflito pode não estar durando mais tempo do que a briga entre Chaves e Chiquinha, mas que está sério. Finalizando, devemos ter esperança ou não que Chaves e Chapolin podem voltar em 2023. Eu não posso prometer nada, mas que tá vindo por aí grandes chances dele vir, tá? A Florinda Mesa vai entrar na justiça, galera. Não tá tendo mais nenhuma notícia da briga. Se você pesquisar, você não consegue encontrar nada. As coisas podem ter se acalmado um pouco. A gente precisa manter a esperança viva. Essa foi a retrospectiva 2020, 2021, 2022. Da todo resumido as notícias principais que aconteceram com Chaves e Chapolin, as grandes confusões. Falaram que Chapolin ia pra Marvel, galera. Meu Deus do céu.
Foi muita coisa que aconteceu e eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, porque foi informativo, você ficou sabendo de tudo que aconteceu enquanto o Chaves não passou na TV. Ele se tornou inclusive sucesso no YouTube. O canal aqui, por exemplo, chegou em mais de 1.057 inscritos, 1.500 visualizações, mais de 200 mil visualizações ao todo, 40 mil visualizações na descrição do canal. Meu Deus do céu, o Chaves acabou se tornando um fenômeno no YouTube, cresceu na internet e acabou sendo assim que o Chaves foi conquistando mais gente. Então, eu vou ficando por aqui, a gente se vê numa próxima. Fala galera, tá começando por aqui mais um Planeta de Espírito e hoje eu tô aqui de Chaves para explicar pra você as mudanças dos figurinos de Chaves, Seu Madruga e Kiko. Eu vou fazer uma parte 2 falando das mudanças de figurinos da Chiquinha, da Dona Clotilde e da Dona Florinda. Se esse vídeo aqui chegar em 15 likes, já tô com um pouquinho, tá? Porque tá muito calor aqui e tô que me dá coceira, mas eu tô aqui de Chaves hoje. Bem galera, vamos começar. Eu vou começar por aqui, mas antes se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, curte esse vídeo se você ainda não curtiu e compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Porque se você estava atrás de novidades, que já tem uma aqui. Vamos começar, galera. Uma das primeiras mudanças que eu vejo no Chaves, dentro dele, a gente vai começar com o Chaves, as mudanças do figurino dele. O primeiro episódio de Chaves surgiu em 1972, por volta de março, e foi um episódio Remédio Duro de Engolir. Naquela época, o Chaves quase não tinha essas listas aqui da roupa dele, e tinha só uma dessas listas na roupa dele. A roupa dele era um pouquinho diferente, os tênis eram um pouco amarelos, e a gente tinha o chapéu dele que era totalmente diferente. O chapéu foi evoluindo para uma cor mais escura. Guarda-chuva, garrafas e litros vazios, sapato! E ele foi ganhando mais listas na roupa. O tênis dele a cada episódio ficava cada vez mais amarelo, se bem que ele já teve algumas roupas bem diferentes, como uma roupa branca e uma roupa amarela dentro do figurino dele. E a gente também tem outra mudança no Chaves que a gente tem que considerar no figurino dele, que é a mudança do chapéu, porque o chapéu, gente, ele foi evoluindo até chegar nesse aqui, porque o chapéu dele, ele já foi claro, e às vezes, você sabe muito bem que às vezes o Chaves aparecia assim, e às vezes o Chaves aparecia assim no seriado, porque eu não sei se você percebeu, mas tem vários episódios do seriado que o boné do Chaves está mais claro e outros episódios que ele está mais escuro. Inclusive, na minha opinião, os figurinos mudam muito a aparência dos personagens, porque a aparência do Chaves em alguns episódios é uma, e em outros episódios a aparência dele é outra. E quando ele está com o chapéu assim, por exemplo, a aparência dele é uma, e quando ele tá com o chapéu mais clarinho, a aparência dele muda completamente. Eu sinceramente acostumei muito mais a ver dessa forma aqui, esse chapéu maravilhoso. E a gente também tem por aqui que a gente vai começar com as mudanças dos figurinos do Seu Madruga. Vamos lá galera, vamos começar. Bem pessoal, uma das mudanças do figurino do Seu Madruga que ele começou com uma camisa amarela. E eu tenho certeza que você não se lembra que ele começou com um chapéu de jockey, que é aquele chapéu de gente que gosta de apostar. E às vezes não era um chapéu exatamente disso, mas parece que parecendo aquele chapéu de gente jogando assim. Ele utiliza esse mesmo chapéu no filme Eu Chance, de 1 e 2. Tem 2 filmes de Eu Chance que o Roberto Gomes Boleiro participou. E aí a gente tem várias mudanças do figurino do Seu Madruga. A primeira é que a camisa dele era amarela, a calça era totalmente diferente e a gente não tinha o chapéu clássico dele. A blusa era amarela, galera. Cara de tonto, é por isso. Qual é a sua? É melhor deixar por isso mesmo. E da próxima vez vai bancar o palhaço na casa da sua avó. Depois de alguns episódios, lá em 73, o Seu Madruga começou a usar uma roupa azul. Pois é, ele usava azul e aí ele usava o mesmo chapéu diferente que nós não estamos acostumados a ver dentro dos Chaves. Próximo item, mudança do figurino do Seu Madruga. A gente tem o fato do chapéu, porque o chapéu muda para uma cor meio escura, assim, de azul, e a roupa dele, ele começa a usar uma roupa meio diferente, já que, não sei se você lembra que ele já usa uma roupa branca, totalmente branca mesmo. E aí depois o chapéu dele foi evoluindo, e quando a gente finalmente estava engajando o Chaves, estava finalmente conquistando o público, o Chaves começou a usar... Estou pedindo emprestada, porque se eu pedir sei que não vai me emprestar, e se eu não me emprestar sou capaz de te arrebentar o que todos chamam de cara, ouviu? Não, calça que a gente está acostumado, a blusa finalmente se tornou um pouco preta e a gente tem a mudança do chapéu. Às vezes o chapéu dele tá claro, às vezes o chapéu dele tá escuro, mas o chapéu dele era sempre muito claro nos episódios entre 72 e 74. A partir de 75 e 76 o chapéu dele começou a ser escuro, que é o chapéu que a gente conhece por aqui. No caso do chapéu claro que a gente conhece, o escuro é do começo da temporada. E no começo era sempre aquele boneco que eu te falei, camisa branca, amarela, azul. E ele também já usou um figurino super chique pra ir pra casa da bisavó da Chiquinha. Não sei se você lembra daquela roupa super branca. E o Seu Madruga já teve uma mudança de figurino, que ele ficou com a roupa do Chaves, inclusive. E outra mudança do figurino de Chaves, quando ele tava usando aquela roupa lá, toda chique assim, junto com a Chiquinha misturada assim. E quando ele usou a roupa do Seu Madruga, a gente pode considerar como uma mudança de figurino no Chaves e no Seu Madruga. Vamos pro próximo, que é o Kiko.
ele mudou muito pouquíssimo, mas a gente teve ali alguns momentos em que ele soube sair da roupa clássica. Primeiro que esse negócio que ele também tinha uma lista vermelha era bem diferente. A roupa dele era mais clara, o chapéu dele era totalmente diferente do que a gente tem imaginado. Tinha poucas cores e ainda por cima não tinha aqueles cabelinhos que nós estamos acostumados a ver no Kiko. Porque você... Olha! Não sei se você sabe, mas aqueles cabelos eram presos, eram colados no chapéu do Kiko. E a roupa dele era diferente, a gente não tinha aqueles tênis preto e amarelo que a gente está acostumado a ver no Kiko, foi evoluindo. Em alguns episódios o Kiko aparece com roupa diferente, eu sei que você lembra disso, como por exemplo ele tá com a roupa branca lá, a mudança de figurino do Kiko. A mudança de figurino dele dentro do seriado que ele teve é uma mudança de figurino também, que a gente vai considerar quando ele tá com aquela roupa toda branca, diferentona, que a gente não tá vendo no Chaves de jeito nenhum. E a gente também tem dentro do desenho animado, que o seu Madruga tá com uma blusa sempre azul, gente, basicamente assim, um pouquinho azulada. E o Chaves é bem diferente no desenho animado também, já que ele tem poucas listras e não é tão marrom a bronca dele. A blusa dele, na verdade, é meio branca, né? A gente tem o Kiko também, que passa a ter um chapéu todo colorido, uma roupa bem diferente, e o tênis dele é totalmente branco. E essas são as mudanças que tem nos figurinos dele. Inclusive, se você gostou do vídeo de hoje, eu peço que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Opa, xingaré! Quem foi que o vídeo acabou? Quem foi que disse que o vídeo acabou? Eu não vou acabar o vídeo assim, peraí. Não quero que acabe. Bem, galera, eu vou encerrar o vídeo de hoje falando o seguinte: se você quer um vídeo falando sobre as mudanças dos figurinos da Dona Florinda, da Dona Clotilde, da Dona e da Chiquinha, porque a gente teve um momento em que eles trocaram. O seu Madruga, gente, já teve um chapéu cinza, você sabia? O Kiko já teve chapéus totalmente diferentes. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo especificamente da mudança dos chapéus, eu faço. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, curte esse vídeo, compartilha, ativa o sininho de notificações, principalmente entra na comunidade, lê meu livro, me segue no Instagram se você ainda não segue aqui, por favor, nunca se esqueça de se inscrever. E se você quer me ver mais vezes, assim, vestido de Chaves, esse vídeo vai ter que chegar a 20 curtidas, gente, porque é bem difícil colocar essa roupa aqui, tá? Mas a minha mãe comprou com muito carinho, espero que vocês tenham gostado da novidade, gostado do vídeo, acompanhar até o final. Aqui no Planet Secret a gente tá sempre trazendo novos conteúdos pra tentar bater recorde de audiência, hein? Vamos lá, eu tô dando o meu melhor aqui. Isso, ai, tá coçando aqui a cabeça, aqui tá muito calor, tá torrando de calor. Última mudança no figurino do seu Madruga, só pra finalizar. Aquela roupa chique lá que ele usou e a roupa que ele usou no ano novo podem ser usadas como exemplo. Já que a roupa que ele estava usando no ano novo era totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. Era meio que uma blusa de frio. Até o Chaves já apareceu com uma blusa de frio. E o Kiko nunca mudou de muito ali. Sempre teve aquelas peculiaridades quando ele estava vestido do pai dele mesmo, né? Essas são as mudanças principais. Se você quiser um vídeo parte 2 mais detalhado, porque esse vídeo aqui foi ali um resumo das mudanças dos figurinos deles. Mas eu posso fazer muito mais do que isso, tá? A gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora, nesse mesmo canal. Até segunda-feira, meus queridos públicos desse planeta, esse querido que é... Fala galera, extra 13 pessoas enganadas. Mais um Planet Secret começando por aqui. Se você pesquisar no Google em que ano o Chaves foi criado, vai aparecer essa resposta aqui. 20 de junho de 1971. E se você ficar no vídeo de hoje até o final, você vai entender que essa data não é verídica. O Chaves não foi criado nessa época, galera. Ele foi criado um ano depois disso. Alguns meses depois, quase um ano. Então fica até o final pra você entender. Então, roda a vinheta. Estão repetindo mesmo, né? Eu já tô crescendo, mas tô assistindo só ele, tá assistindo só. Então vou por aqui, galera. Se querem saber o que vai acontecer no próximo vídeo, não perca na segunda-feira. Bem galera, vamos começar. Claro que você vai avaliar a parte de matemática da história de 1950 da 1950, que é a data que todo mundo fala que Chaves foi criado, até mesmo dia 20 de junho de 1950, que Chaves estreou no México. Eu vou te provar que isso não é verdade. A primeira detalhe que a gente já vai falando por aqui, é que ele de 2021 apareceu diversas
Google, diferentes chaves do Google, diferentes chaves que você tá vendo aqui, você tá vendo aqui, e eu fiquei realmente muito revoltado, diversos fake news que o vídeo de hoje é uma conscientização, assim, né, que o Chaves foi criado em 1972, eu vou te fazer você entender, eu vou fazer você entender, o dia 20 de junho desse ano, o dia 20 de junho desse ano, vai cair no dia 20 de junho de 1971, caiu esse domingo. Nesse domingo, não foi uma eleição de chave que aconteceu, foi uma eleição que é uma quadro que faz parte da eleição que aconteceu nesse dia, dia 20 de junho de 2071, que foi em dia 20 de junho de 1972, aproximadamente caiu em terça-feira. Lá no México, o Chaves, desde que já exibiu uma vez por semana, todas as segundas-feiras. No dia 20 de junho, a estreia de Chaves não poderia, de acordo com a palavra do próprio Roberto Chaves estreou em volta de março de 1992, no Chapolin 2, e o Chapolin na década de 70, disse que o Chapolin surgiu em uma entrevista exclusiva, em uma especial, então a gente já pode afirmar que o Chapolin está 52 anos desse ano. Se você vê uma notícia por aí, você pode acreditar esse ano. Falando que está completando 51 anos, está completando 51 anos, 51 de Chaves é mentira, 51 de Chaves finalmente vai ser revelado, lá em 1970, uma produção que a Chaves, já que o Chaves fez parte do programa, sempre fez parte do programa em março de 1992, mas agora estou fazendo uns cálculos, quando que Chaves estreou basicamente, pode ter estreado em 6 de março de 1972, 13 de março de 1972, eu fiz lá, o calendário, então assim, Chaves deu certo a exibição, tá? O Chapolin surgiu em 1970, pessoal, ele não tem exatamente um mês, ele tem 52 anos de idade, e o Chaves tem 50 anos, o Chaves já completou em março desse ano, se você não por aí falando que já está completando 50 anos, quando chegar dia 20 de junho desse ano, porque aqui no canal está, porque aqui no canal tem informações confiáveis, você pode ter certeza que é demais. Lá na década de 74, surgiu um sketch do programa X, era um sketch do Oscar, que era um sketch do Oscar, que estava falando sobre sua produção, e ali outras evidências de que Chaves não surgiu em 1970, lá em 1970, grande destaque do programa X-Plito, e o Chapolin já estava fazendo mais sucesso porque ele era o Chaves na época, porque ele era o único entre 1970 a 1972, o Chapolin foi exibido solo, sem o Chaves exibido, lá em 1972, decidiu criar o Chaves, que em 1972, o Chapolin criou o Chaves, criou o que? Criou um personagem que ele criou, entendeu? Não surgiu em 1971, e o Chaves, eu quero dividir mais um ato por aí, que Chaves acabou, 7 de janeiro de 1980, o Chaves acabou em 1992, então pra exemplificar, Chaves foi gravado durante 20 anos, diversas temporadas, ele surgiu em março de 1970, especificamente de 6 e 13, uma vez por semana no México, toda segunda-feira. Espero que você tenha entendido até aqui, galera. Uma parte assim mais técnica que dá pra canal, deu pra dar uma investigada em 13 pessoas moradas, descobriu informação, o próprio Chaves mesmo, ele surgiu em 1979, ele deixou de fazer parte do programa, todo mundo que Chaves é uma Chaves, porque ninguém liga de Chaves. As outras temporadas de Chaves. Ficando claro pra você que Chaves deu 50 anos, Chaves deu 50 anos, Chaves mentira, 50 anos esse ano, graças a Deus, porque Chaves não tá completando 50 anos no Brasil, galera. 50 anos no Brasil, verdade. Vou te revelar a verdade. O Chaves vai completar 37 anos, mais ou menos entre agosto esse ano.
Desse ano, Chaves vai completar 37 anos, Chaves vai completar 37 anos, lá no México, Chaves vai completar 50 anos, Chaves vai completar 50 anos, tá completando 50 anos de exibição, Chaves tá completando 50 anos de exibição no Brasil, 50 anos de exibição no Brasil. Muito obrigado pela sua companhia até aqui, muito obrigado pela sua companhia até aqui, espero que você tenha entendido que Chaves foi criado em 1972, 2 anos depois do Chapolin. 2 anos depois. Então, muito obrigado pela sua atenção. Então, muito obrigado pela sua atenção. Segunda-feira, nessa mesma hora, com mais um vídeo de Chaves, com mais um vídeo de Chaves, sensacional. Nós nos vemos amanhã de novo, neste mesmo canal e na mesma hora.